irmão, é sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Pregação da palavra é um privilégio, é uma bênção e além da grande responsabilidade. Não é muito simples quando você segue uma série do que tem sido pregado. O pastor Gilson tem pregado sobre o reino de Cristo. E ele falou no último domingo sobre tempos difíceis. Eu disse a ele, não vou complementar nada do que você já tem falado. Mas entendi ser prudente, continuar um pouquinho naquela mesma linha. E meu assunto é, em tempos difíceis, não retroceder. Quando eu era bem jovem ainda, ouvi uma história de um rei que queria testar o seu povo para ver a reação deles, como eles reagiriam, como eles agiriam diante de um grande obstáculo. A cidade e os cidadãos precisam estar preparados em uma cidade onde havia aí nas épocas antigas as cidades com muralhas todas para proteger de ataques, etc. Então esse rei queria ver como o povo reagiria diante de um grande obstáculo que surgisse. Ele resolveu colocar uma pedra grande numa estrada principal, que era rodeada por abismos dos dois lados, para ver como faria. Uma boa parte dos que iam passar por ali retrocedia, voltava pelo seu caminho. Outros tentavam passar, mas era abismo dos dois lados, muito difícil. Alguns tentavam escalar aquela pedra. Somente uma pessoa agiu diferente dos demais. Mas guarde essa história, eu não vou terminá-la agora. Nós vamos voltar ao final dela, para vermos uma aplicação na lição que este único cidadão nos deu. Em tempos difíceis, não retroceder. E a nossa base bíblica para meditarmos sobre esse assunto é Hebreus capítulo 10. Pode abrir lá, por favor, e acompanhe comigo a leitura de 32 até o 39. Se houvesse tempo, eu começaria do 19, mas não é possível em uma pregação cobrir os dois assuntos, porque um é sequência do outro. Mas vamos direto para esse apelo ao passado que o autor de Hebreus faz no capítulo 10, no versículo 32 até o 39. A palavra de Deus diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Vamos repetir essa frase? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus abençoe sua palavra. Não sabemos quem escreveu Hebreus. É uma carta anônima. Lá no fundinho, acho que foi Paulo, mas isso não vem ao caso, não importa. Muitos teólogos atribuem a esta carta o valor de quinto evangelho. Alguns divergem dizendo que o quinto seria Romanos. Mas essa carta tem um valor muito especial, porque ela exalta a Cristo. Os evangelhos relatam a sua vida, seu nascimento, vida, morte e ressurreição. A carta de Hebreus tem dois grandes importantes aspectos. Ela exalta Cristo como Deus, exalta-o na sua obra redentora e na sua obra sacerdotal. E ela faz um papel muito precioso entre o Antigo e o Novo Testamento, que é dar o novo tom do Novo Testamento, que é em contraposição aos ritos de sacrifício de animais do Antigo Testamento, nos mostrando agora a nova aliança e Jesus Cristo como sendo o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus imolado por nós. Na conferência do ano passado, se você tiver a oportunidade de olhar pelo site da Fiel, toda a conferência foi baseada no livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi a tônica e examinado exaustivamente durante a semana inteira, capítulo por capítulo. Os capítulos anteriores ao 10 são bastante doutrinários. Tem uma carga bem pesada doutrinária. O capítulo 10 já é mais suave em relação à colocação de doutrinas, é como se fosse já um caminhar, se fosse comparado com o sermão, seria um caminhar ao final do sermão, quando parte para aquela parte de aplicações do sermão. Então, aqui no capítulo 10, o autor começa a aplicar tudo aquilo que ele ensinou durante o capítulo. E como os capítulos anteriores, e este capítulo tem uma finalidade de encorajar aquela comunidade cristã que havia pago um alto preço da sua fé em Jesus Cristo. Mas alguns ali estavam ainda desencorajados. Alguns estavam desalentados. Outros pararam de frequentar os cultos públicos. O sermão que pastor Gilson pregou domingo passado expôs, como eu falei, os tempos difíceis que temos enfrentado. Ele mostrou em seu sermão que não há expectativa nem possibilidade de que qualquer líder humano consiga colocar um tom de reset, de fato, para que nós possamos conseguir liberdade, segurança nesse mundo. Visto que o mundo jaz no maligno, e somente o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, com todo o seu poder, pode fazer de fato esse grande e completo reset, ou reinício, como o Rei absoluto que ele é. Se nós vivemos em um mundo conturbado, então, e nós sabemos e vivemos de fato em um mundo em tempos difíceis, como devemos reagir diante das dificuldades e de sofrimentos e embaraços e obstáculos que tentam fazer você desistir da sua vida e da sua carreira, da sua jornada, que tenta fazer com que retrocedamos muitas vezes? Como perseverar na comunhão com Cristo?
como perseverar na comunhão com os irmãos e com os salvos, e não abandonarmos a nossa confiança, nem a esperança que temos em Cristo. Não é receita de bolo. Muitas vezes as pessoas, quando usam essa, como fazer isso, queremos coisas muito práticas assim. Há uma tendência nossa. Quando eu olho alguma receita, eu fico lá, tá, deu todos os ingredientes, agora, como é que faz? É mais do que isso. O autor da carta de Hebreus não apenas traz receitas, ele traz alguns princípios que são necessários que nós tenhamos em nossas mentes para enfrentarmos as nossas lutas e os tempos difíceis. Do versículo 32 em diante, os que nós lemos, ele começa usando um verbo no imperativo muito importante. Lembrai-vos. Ele exorta a que aqueles irmãos se lembrem. Ele faz um apelo à memória para se lembrarem de 3 coisas, pelo menos, fundamentais. Dividir essas 3 coisas para ficarmos mais fácil de entendermos a divisão desse texto até o versículo 39. 3 coisas que ajudariam aqueles irmãos a perseverar e a permanecerem firmes com Cristo. Primeira coisa, a carta exorta os irmãos a se lembrarem das lutas e dos sofrimentos passados, do versículo 32 até o versículo 34. Lembrai-vos daqueles dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ele está trazendo aqui a memória daqueles irmãos, aquilo que eles já haviam passado. E expõe um pouquinho daquilo que eles passaram, expostos em espetáculos tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aqueles que desse mesmo modo foram tratados. E diz mais, porque não somente vos compadecestes, não apenas sofreste junto com aqueles que tiveram perseguições, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens. Por terem ciência, conhecimento de uma coisa muito importante, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que é que a carta está dizendo? Para lembrar do passado. Mas não é verdade que nem tudo que está no passado é bom ser lembrado? Nem tudo que está no passado é bom para ensinar no presente. A não ser que você consiga enxergar aquilo e tirar uma boa lição. Mas o texto não se refere a trazermos à memória coisas que sejam que exerça no presente, na sua vida, uma nostalgia e depressão. Os que são depressivos estão muito olhando para o passado e não conseguem lidar com o presente. Muitas das tristezas que enfrentaram voltam a trazer e a remoer aquelas coisas e não conseguem viver o presente. Não é esse tipo de memória que a carta aos Hebreus está encorajando os irmãos ali daquela comunidade a terem. O assunto aqui é a perseverança na vida cristã. O processo de recordação pode sim ser uma atividade frutífera quando traz à mente lições anteriores, mesmo que aquelas lições tenham sido aprendidas em uma escola severa. É isto, vou repetir. Mesmo que as lições tenham sido aprendidas em uma escola
severa. Você que está aqui hoje de manhã, já passou ou está passando pela escola severa do sofrimento? Isso não é nada agradável. Aqueles cristãos hebreus que vieram do judaísmo, eles foram iluminados por Cristo. Eles se converteram ao cristianismo. E por causa disso, desta fé, passaram a enfrentar grande luta, grande sofrimento, opróbrio, vergonha. Passaram por tribulações, como nós lemos aqui no texto. O texto diz que eles aceitaram com alegria, olha a atitude deles, com alegria aceitaram serem subtraídos dos seus bens, daquilo que eles possuíram. É possível entender uma coisa desta? Só podemos entender se conseguirmos penetrar um pouco na mente daqueles irmãos que foram confiscados pelo governo romano de seus bens. A ótica que eles viram isso foi bem diferente. Você imagina, você de repente ser tirado daquilo que você trabalhou sua vida inteira. No versículo 34b diz qual era o segredo deles. E o segredo é que eles sabiam que aqueles bens não eram duráveis, nem eram superiores. O que você possui é um bem durável? Sua casa é um bem durável? Seu carro é um bem durável? Seu terreno, suas propriedades, suas posses são bens duráveis? Serão se você conseguir responder a esta pergunta positivamente. Você vai conseguir levar tudo isto com você quando você partir daqui? Então eles não serão duráveis para você. Então nada disto é bem superior. Nada disso é patrimônio muito importante, nem mesmo permanente. Eles tinham, ao contrário, uma consciência, diz o texto, de que eles possuíam um patrimônio melhor, que nunca se acabaria. Que patrimônio era esse? Jesus mencionou em Mateus 6:20, ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E o texto que nós lemos na nossa memorização, se você prestou atenção, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá um bem durável e permanente, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por isso Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O escritor de Hebreus diz que eles não deveriam se esquecer do que eles passaram. Aquilo que eles experimentaram poderiam trazer esperança para eles. A escola da aflição só faz sentido quando essa escola nos ensina a dependermos mais de Deus. Quando no meio do sofrimento ela nos dá refrigério e libertação. Quando na necessidade Deus nos supre da sua graça. Quando isso acontece, esse sofrimento nos faz crescer na graça e no amor de Cristo. Também nos ensina a considerarmos mais os outros que passam por sofrimento semelhante. Paulo diz que podia consolar os outros com a mesma consolação que ele mesmo era consolado. A escola do sofrimento nos ajuda a sermos mais sensíveis às necessidades uns dos outros, a sermos mais generosos com os que sofrem. Em suma, a escola da aflição não é agradável,
quando estamos nela, mas ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual. Os tempos de luta devem servir para trazer você para mais perto de Jesus. Deve servir para trazer Cristo à sua memória. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, a primeira lembrança que o texto nos traz é que os sofrimentos passados devem ser lembrados para unicamente nos trazer encorajamentos e mais sabedoria para vivermos o tempo presente. A segunda lembrança que o texto nos dá de encorajamento é o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A segunda lembrança é esta: não podemos deixar de confiar. Não abandoneis a vossa confiança. Aqueles aos que começaram ali na comunidade dos hebreus a vacilar na fé, a carta exorta a que não jogassem fora aquela confiança que depositaram inicialmente em Cristo. Seria trágico se aquela confiança daqueles irmãos fosse descartada dessa maneira. Além disso, o texto diz que essa confiança tem grande recompensa. Já no presente, ainda que o seu cumprimento se dará plenamente no futuro. O principal aspecto da confiança é a perseverança. Essa palavra perseverança está no texto que nós decoramos. É a confiança com perseverança. É persistir, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É fácil de fazer isto? Você sabe que não. Mesmo que você não veja a luz no fundo do poço, mesmo que você não possa ver a luz no fim do túnel, é fácil perseverar? Mas a perseverança é mencionada aqui do tipo de perseverança que é uma perseverança triunfante. Não é uma teimosia apenas para dizer que você é teimoso e consegue persistir. É uma perseverança que crê na vitória. Não é apenas segurar o rojão no tempo da dificuldade, é poder olhar para frente e olhar para Cristo e pacientemente crer na vitória e esperar com confiança, mesmo na luta. Aquele que é perseverante glorifica a Deus e não perde a sua fé e permanece firme com Deus. Portanto, a segunda lembrança que nós temos que conservar em memória é manter a nossa confiança em Cristo. Terceira e última lembrança que a carta traz é a nossa esperança na promessa. Que promessa é esta? Está lá no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Lembrarmos da esperança na promessa. Cristo em breve voltará. Não é verdade que às vezes parece que está demorando muito? Eu li uma discussão, uma certa ocasião no Instagram, eu gosto de ler alguns comentários, eu sou daqueles que leem comentários. Tem alguns que têm esse costume, para ver a reação daquilo que foi falado antes. E um lá, quando foi falado sobre alguma coisa, sobre volta de Jesus, um comentou assim, com um tom de zombaria: ó, já faz mais de 2000 anos que vocês cristãos falam que Jesus vai voltar. E até agora não aconteceu nada e nunca vai acontecer. Mas no que nos baseamos para crer? Cremos que a sua vinda é certa, não apenas por sermos teimosos, por sermos melhor que os outros. Nós cremos porque Ele mesmo prometeu. Ele disse, porque assim como o relâmpago
sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. E ele diz também, Apocalipse 22, 20, certamente venho sem demora. E olha, na ótica dele, é sem demora. Não é com demora. Lembre-se que para Deus, 1 ano ou 1000 é a mesma coisa. Se você está achando que 2000 demoraram muito, para Deus não é mais que 2 dias. É muito rápido. E Apocalipse fala ainda, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E ainda põe o seu selo dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. São palavras de Cristo. A esperança dessa promessa deve fazer com que o nosso coração vibre, se alegre e exulte. E como diz Pedro, amar a sua vinda. Você pode amar a vinda de Cristo, vendo o invisível, vivendo não tateando em coisas palpáveis, mas usando e sabendo que esta fé na promessa de Cristo lhe dá forças suficientes para vencer o sofrimento do tempo presente. E o texto termina com uma afirmação dizendo, no versículo 38, o justo viverá pela fé. E diz mais, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. E aí conclui, nós, porém, não somos dos que retrocedem. O justo viverá pela fé foi o lema da reforma. Essa frase marcou um momento importantíssimo naquele período. E esta frase não é do Novo Testamento, ela aparece primeiro em Abacuque, depois Paulo a repete em Romanos, e agora ela é repetida aqui em Hebreus. Porque nós precisamos certamente e vivemos se vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Você está aqui hoje pela fé. Você cantou aqui hoje pela fé. Você orou aqui hoje pela fé. Você se reuniu aqui hoje pela fé. E não somos daqueles que abandonam a Jesus para a perdição. Somos daqueles que perseveram, que persistem e que confiam. Pelo menos deveríamos ser e devemos ser. Somos aqueles que olham para Jesus, que nele esperam para a conservação da alma. Eu contei no início, então, aquela história do rei. O rei que colocou aquela grande pedra no caminho para ver a reação dos que passavam. Uns foram pelos cantos, outros tentaram escalar. E eu disse que apenas um homem teve uma atitude diferente. Ele providenciou ali troncos de árvores robustos para usar como alavanca e pacientemente começou a alavancar aquela pedra que estava levemente num declínio para um abismo e foi alavancando, fazendo força para tirar até rolar aquela grande pedra que rolou abismo abaixo. Embaixo da pedra havia uma caixa com um recado. Esta caixa cheia de ouro é para quem remover esta pedra. Assinado o rei. É uma história fictícia, mas é até interessante. Porém, a gente sabe que não é fácil ver bênção quando estamos diante de uma grande pedra. As pedras de sofrimento, as pedras de aflição que Deus nos permite enfrentar,
são para o nosso bem e para o nosso enriquecimento quando são superadas, removidas. Elas escondem aí um tesouro enorme de aprendizado. Por outro lado, Hebreus 12, aqui o capítulo 10 está entre o 10 e o 12, está ensanduichado com uma galeria da fé. O capítulo 11 é o capítulo que mostra homens de Deus que foram testemunhas vivas no passado da fé em Cristo e também são testemunhas que podem testemunhar conosco a nossa fé em Cristo também. Por isso ele fala em Hebreus 12, portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, então, fala de outro obstáculo, que é um obstáculo que traz embaraço ao seu caminhar. E esse embaraço é o próprio pecado que tão de perto nos rodeia, como nós lemos. Por isso ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos rodeia. No nosso sofrimento, o que mais pode causar embaraço é o nosso pecado. Ele é o que pode impedir você de viver uma vida totalmente alegre, uma vida totalmente plena e que agrada a Deus. A exortação de Hebreus é clara sobre qual tipo de reação que nós precisamos ter em relação a este obstáculo do pecado. Primeira coisa é deixar todo embaraço. Segunda coisa é correr com perseverança a carreira. E a terceira coisa é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Na eternidade você vai querer olhar para os olhos de Cristo? Como é que vamos olhar e contemplar a face do nosso Senhor? Se queremos fazer isso, é preciso não esperar para olhar quando chegar lá. O texto diz, olhando para Jesus, é o momento presente, é agora. Se queremos enfrentar os obstáculos, precisamos aprender a olhar para Jesus e lembrar destas três coisas que Hebreus nos trouxe. Primeiro, lembrar-nos dos sofrimentos e aplicar as lições passadas na nossa vida presente com sabedoria. Segundo, lembrar da nossa confiança e jamais abandonar a nossa confiança que tem galardão. Terceiro, lembrarmos da promessa: Cristo voltará em breve. Quando Paulo compara Romanos 8, ali ele fala do sofrimento comparando com a glória futura. E ele afirma o seguinte ali: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em Cristo. Entendeu bem esse texto? O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em Cristo. E eu quero agora fazer a conclusão, mas abra sua Bíblia lá em João 16, enquanto eu compartilho com vocês uma coisa interessante que me aconteceu agora, ontem, de madrugada, 4h50 da manhã, o telefone toca. Quando o telefone toca de madrugada, você sabe, você já acorda de sobressalto. Acordei assustado, peguei o telefone caiu, o celular caiu da mão e... O que foi? O que é? O que acontece? Olho lá, Carol. Falei, alô, filha, o que se passa?
Pai, estou entrando em trabalho de parto. Desde as 2 horas. Mas eu quis ligar agora para vocês se prepararem e não acordarem muito afobado. Já tinha acordado afobado. Mas se eu ficar aqui, vir aqui em casa, ficar com o Vitor. Fomos até a casa dela. E ali eu vi, mais uma vez, uma cena que eu já havia presenciado com Wanda no passado. Uma mulher em trabalho de parto. Que gemido! Como é duro você ouvir uma mulher em parto gemer. Quanta careta. 5 em 5 minutos. Aquele espetáculo, sentando naquela bola de pilates ali para tentar diminuir. E começa a diminuir. Já no menos que 5 minutos as contrações. E o médico já estava avisado e tudo mais. E a Wanda fazendo com pressa aqui a mala, porque a criança, o Caio, já era para vir só em março. Adiantou 20 dias o menino, apressado. Vai ser agitado igual a mãe e a avó. Aquele gemido, gente, não saía do meu ouvido. Depois ela foi para lá, para o hospital, e eu fui depois. Quando eu chego ali no hospital, não havia mais gemido. Não havia mais caretas. Não havia mais lamento. Não havia mais ai. Não havia mais dor. Eu vi uma mãe amamentando uma criança com um sorriso tão largo no rosto. Que diferença os dois ambientes. Mas sabe, João 16, versículo 20 até 22, Jesus usou essa figura maternal para nos ensinar algo tão precioso que deve ficar em seu coração. Olha o que ele disse. Ele estava falando aqui da separação que haveria de ter dele e os seus discípulos. Ele sabia que aquela hora da sua morte seria dolorosa. E ele fala assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E agora ele usa essa figura. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. E agora ele fecha essa lição dizendo: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que ele está dizendo? Vamos nos separar. Vocês passarão por dores, por gemidos, por lamento, por tristeza, por sofrimento. Mas esta alegria será transformada essa tristeza será transformada em alegria quando nos encontrarmos outra vez. Assim será o nosso prazer ao nos encontrarmos com Jesus em sua glória. Você sabe qual a alegria e a satisfação de Jesus? Isaías fala dessa alegria e dessa satisfação. É interessante pensarmos nisto. Porque Isaías fala que o trabalho da sua alma, o fruto do penoso trabalho da sua alma, Jesus verá e ficará satisfeito. Que penoso trabalho de sua alma. E que fruto é esse que traz a Cristo a satisfação? É ter com Ele os remidos a quem Ele salvou por toda a eternidade. Você é a recompensa maior do fruto
do trabalho penoso feito por Jesus Cristo. Por isso o texto de Hebreus fala, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Esta é a alegria proposta para Cristo. Ter como fruto da cruz você e todos os salvos, todos os remidos, na sua glória. Nosso coração se alegrará com uma alegria incomparável. Uma alegria que nunca acabará. Um galardão e uma coroa da vida que jamais nos será tirada. E ali nós vamos cantar. Glória. Glória ao autor da minha fé. Oremos. Senhor, nós damos graças por tão grande salvação. E quando pensamos, ó Deus, na glória eterna, os sofrimentos do mundo presente, as aflições de agora, as dificuldades e os tempos difíceis diminuem tanto. Aquilo que nós vimos como grande pedra, como grande obstáculo, intransponível, passa a ser tão ínfimo perto de ver e contemplar Jesus eternamente. Glórias! Cantamos, Senhor, agora, já prenunciando o que cantaremos na eternidade, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Amém.